Numa vila empoeirada, cercada por campos secos, vivia um camponês chamado Jeremias. Ele era um homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos. Jeremias morava em uma casa simples no campo, com sua esposa e seu filho pequeno. A vida dele era uma dívida constante, não só de dinheiro, mas de dignidade. Saía toda manhã antes do galo cantar para trabalhar, com os bolsos vazios e a cabeça baixa. Às vezes, no fim do dia, passava na mercearia do vilarejo, um lugar pequeno, mas frequentado por todos. E sempre enfrentava o olhar de desprezo do comerciante, um homem barrigudo chamado Silas. Silas não perdia uma oportunidade de humilhá-lo na frente de outros clientes. "Olha só quem chegou", ele dizia com um sorriso cruel. "O homem que come hoje para me pagar, sabe-se lá quando." Um dia, Jeremias entrou na mercearia e logo foi percebido por Silas, que levantou a voz como quem lança uma pedra e disse: "Lá vem o homem que vive de fiado." A frase veio acompanhada de risos e julgamentos de todos que estavam na mercearia. Jeremias sentiu aquele golpe, mas engoliu a seco. Baixou a cabeça, pegou um saco de farinha e um pouco de feijão que sua família precisava, e com a postura curvada, caminhou até o balcão. Silas rispidamente perguntou: "Quando irá me pagar?" "Assim que tiver o dinheiro", respondeu em voz baixa Jeremias. E antes que ele pudesse sair, Silas abriu uma caderneta velha e começou a falar para todos ouvirem tudo que Jeremias havia comprado fiado e que ainda devia. Naquele instante não era a fome que mais doía, mas a humilhação e a sensação de ser menor que os outros. As dívidas roubavam sua voz, sua paz e o respeito por si mesmo. Essa noite, Jeremias não dormiu. Passou sentado do lado de fora de sua casa simples, olhando para o céu estrelado, sentindo o peso do mundo esmagá-lo. Naquele silêncio, enquanto sua esposa e seu filho dormiam, uma faísca acendeu dentro dele. Foi uma decisão simples, mas com a força de um trovão. Ele sussurrou para si mesmo, com uma convicção que nunca antes sentira: nunca mais vou dever nada a ninguém. Naquele momento, Jeremias não mudou sua sorte, mas mudou a si mesmo. Foi o ponto de virada, uma promessa silenciosa que redefiniria sua existência. O dia seguinte começou diferente. O sol parecia o mesmo, mas Jeremias não. Ele foi para o campo e trabalhou com uma força renovada. No final do dia, recebeu seu pagamento miserável. O capataz, com voz irônica, perguntou: "Quer que te adiante mais um pouco, como sempre?" Jeremias dessa vez respondeu que não e acrescentou: "Não vou mais dever ninguém." Em vez de passar na mercearia, ele foi direto para casa. Sua esposa o olhou confusa quando ele dividiu o pão do dia anterior em porções ainda menores. "Vamos passar fome?" ela perguntou com medo nos olhos. "Não", ele respondeu com calma. "Vamos nos libertar." Começou então um período de sacrifício. A fome se tornou uma companheira constante. A vida ficou incrivelmente mais dura, mas a cada pôr do sol ele se sentia mais forte, mais no controle. Ele estava aprendendo a dura lição de que a verdadeira liberdade exige sacrifício e que qualquer atalho é apenas uma outra forma de prisão. Uma noite após um simples jantar, Jeremias disse à sua esposa: "Esse sacrifício vai nos libertar." Ela olhou em seus olhos e respondeu: "Eu confio em você e me orgulho do que está fazendo." Essas palavras o fortaleceram ainda mais. Jeremias então começou um novo hábito. Do pouco que ganhava, ele separava uma pequena parte, a menor que fosse, e a guardava numa pequena caixa de madeira escondida sob o assoalho de sua casa. A princípio, parecia um gesto inútil, o que uns trocados poderiam fazer contra uma montanha de dívidas. Mas aqueles trocados eram mais do que dinheiro. Eram um símbolo. Cada vez que ele colocava o dinheiro na caixa de madeira, era como se estivesse enterrando um pedaço da vergonha que carregava.
Semana após semana, quando recebia o pagamento, a primeira coisa que fazia era separar uma pequena parte e guardar. Não cedia a nenhuma tentação. Passava pela vitrine de tabaco e garrafas cheias que antes eram seu refúgio e nem sequer anotava mais. Era um progresso quase invisível para o mundo, mas para Jeremias era a construção silenciosa de sua dignidade. O tempo passou. As estações mudaram e a caixa de madeira ficou mais pesada. Um dia, Jeremias contou seu dinheiro. Ainda não era muito, mas era o suficiente para começar. Ele andou até a mercearia de Silas. Não mais com a cabeça baixa, agora sua postura estava erguida. Colocou um pequeno saco de dinheiro no balcão. "Vim pagar a minha dívida", disse ele com a voz firme. Silas contou o dinheiro, estava exato. Todos ficaram em silêncio, e Jeremias caminhou até a porta sem que houvesse uma única humilhação sequer. Naquele dia, ele não apenas se libertou de uma dívida financeira, ele se libertou da humilhação. E com a mesma disciplina, ele continuou a guardar dinheiro, não mais para pagar dívidas, mas para construir um futuro. Anos depois, Jeremias, aquele mesmo camponês que todos desprezavam, comprou seu próprio pedaço de terra. Um pedaço pequeno, mas o suficiente para ele e sua família plantar e colher o próprio sustento. Uma terra que ele podia chamar de sua. E principalmente um lugar onde ninguém mais podia humilhá-lo, pois Jeremias não devia mais nada a ninguém. Essa história, a jornada de Jeremias, é sobre muito mais do que pagar uma dívida. Ela nos ensina que a liberdade começa de dentro, com uma decisão, e é construída dia a dia, com sacrifício e disciplina. Cada moeda que ele guardou foi um ato de autovalorização, uma declaração silenciosa de que ele era digno. No final, ao pagar sua dívida e comprar sua terra, ele não conquistou apenas bens materiais, ele reconquistou sua dignidade. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Se sentir vontade, deixe o like e se inscreva no canal. Tenho certeza que este gesto voltará em bênçãos para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.